Fala galera, tudo bem? Mais um jogo histórico aqui no canal, mais um pra série. Hoje a final da Copa do Mundo de 2010, então um duelo entre Espanha e Holanda. Dentro da série tem os vídeos aqui na playlist, então é só você conferir a playlist completa. Você vai encontrar diversas Copas, Euro, Copa das Confederações, jogos de clubes, enfim, diversas competições diferentes. O espaço está aberto nos comentários também. Deixe a sua inscrição, aliás, não só se inscreva, mas ative o sininho da notificação aqui embaixo também. Curta o vídeo, é sempre importante para o canal também. E vamos falar sobre essa decisão da Copa de 2010, afinal de contas, eu já falei aqui vídeo por vídeo, né, dentro dessas análises da Espanha na Copa, sobre a eliminação em cima de Portugal nas oitavas, toda a dificuldade contra o Paraguai nas quartas, o jogo mais esperado, que foi contra a Alemanha na semifinal, a reedição da final da Euro de 2008, que também é um vídeo que está aqui dentro dessa série, e agora é hora de falar da final entre Espanha e Holanda. Aliás, Holanda que eliminou o Brasil também dentro da Copa do Mundo, que é outro vídeo que também está nessa série aqui, a eliminação da Holanda para cima do Brasil nas quartas dessa Copa de 2010. Então tem vários outros vídeos aí, se você quiser maratonar e engrenar outros vídeos dentro dessa série. Vamos falar então sobre o jogo, afinal de contas é o jogo que serve para coroar uma geração, uma fantástica geração pelo que conseguiu construir nos clubes e também na própria seleção, né? Se a gente for olhar para o que essa base construiu no Barcelona, então é a base do melhor Barcelona da história, é a base da seleção espanhola que vence 2 Euros e uma Copa do Mundo entre essas 2 Euros, então são 6 anos muito especiais aí da seleção espanhola, do futebol espanhol, muito com essa base, embora tenha trocado o técnico, né? O Aragonês era o técnico em 2008, em 2010 e 2012 aí já é o Vicente Del Bosque. Mas enfim, os outros jogos vai ficar muito mais fácil ter o contexto assistindo a essas análises das outras partidas nos outros vídeos. Vamos falar então sobre esse Espanha e Holanda. E olhando para as escalações, eram escalações esperadas, né? A Espanha mantinha o Pedro, que tinha entrado na equipe contra a Alemanha, depois de toda a dificuldade que a Espanha teve contra o Paraguai, a Espanha jogou melhor já contra a Alemanha e repete o time, então Pedro e Iniesta jogando à frente dos 3 meio-campistas. O Xavi era esse meia central, um pouco à frente de Xabi Alonso e de Busquets, mas participando um pouco mais por dentro, em alguns momentos recuado. Contra a Alemanha ele jogou muito como meio-campista, contra a Holanda ele vai alternar alguns períodos. E do outro lado, a Holanda também com seu time esperado para essa decisão. E é uma final que tem momentos muito diferentes. Acho que se a gente olha para os tempos e para a prorrogação também, a gente vai ter, como é muito comum, né, a avaliação muito diferente de trechos dos jogos, quase como vários jogos dentro de um só, que é uma frase que eu costumo repetir bastante aqui também, porque naturalmente quando você faz esse olhar para trás, você vai enxergar como os jogos têm muitas alternativas e como os jogos muitas vezes são decididos por detalhes. Aliás, essa final de 2010 é muito marcante também porque na época, e por essa ânsia de querer cravar, né, o rótulo de herói ou vilão, o Robben saiu dessa Copa muito massacrado, né? Saiu como o jogador que era o vilão da época, pela chance que perde. Ele tem uma chance clara cara a cara com o Casillas defende com o pé direito, né, a chance mais clara do jogo, dá pra dizer dessa forma. Só que o que acaba sendo muito cruel nisso aí, e o Robben depois se recuperaria, teve uma carreira brilhante, mas revendo o jogo muitos anos depois, você vê como o Robben foi também o principal destaque da Holanda, destaque positivo nesse jogo, como já tinha sido em outros momentos. Aliás, a carreira do Robben é um capítulo à parte, porque o Robben foi um dos destaques da Euro em 2004, foi um dos melhores jogadores da Copa em 2010, foi um dos melhores, se não o melhor jogador da Copa em 2014. Então o Robben tem muitos momentos muito importantes. E olha que foi uma carreira, isso eu tô falando pela seleção, né, pelos clubes bem mais até, mas foi uma carreira muito picotada por lesões e mesmo assim você consegue pegar períodos espalhados, espaçados, em que ele é o protagonista. E reduzir o Robben de 2010 a perda do gol na final é de uma crueldade muito grande, porque ele foi o melhor jogador da Holanda em termos ofensivos, como ameaça, e a gente vai chegar lá de que forma ele ameaçava, porque a Holanda teve períodos em que teve alguma superioridade, não foi a maior parte do tempo, a Espanha foi melhor na maior parte do tempo, mas a Holanda teve chances claras, poderia ter saído com o título mundial também, e esse era um fator legal nessa Copa, né, nessa final de Copa, porque ela recompensaria um futebol que mereceria isso, tanto no caso da Espanha ou no caso da Holanda. Então 2 seleções com história, claro, a Holanda com mais história, se a gente pensar em história como sinônimo de chegar à final de Copa do Mundo e tudo,
do que a Espanha, pelo menos nesse aspecto. Mas duas seleções que às vezes acabam ficando, ou ficavam um pouco menosprezadas, ofuscadas, ou deixadas de lado em alguns reducionismos, alguns rótulos, alguns preconceitos até, muito pelaquela ideia de amarelar, de na hora H não conseguir corresponder. A Espanha, nessa era vitoriosa, conseguiu deixar para trás todos esses rótulos do passado e que às vezes acabavam eliminando a possibilidade de uma análise um pouco mais realista, porque sempre é mais fácil se reduzir ao rótulo. Mas enfim, falando sobre o jogo, né? A Espanha começa melhor, a Espanha começa trabalhando a bola sem deixar a Holanda praticamente encostar na bola. Então os primeiros 20 minutos de jogo são da Espanha trocando passe, da Holanda tentando se defender com duas linhas com 4 e que não funcionavam de uma forma tão simples assim. Então a Espanha tem o Pedro muito por dentro, como já tinha acontecido contra a Alemanha. Então a ideia não é ter o Pedro necessariamente como ponta que vai romper a linha de defesa. Ele também pode dar profundidade, porque tem velocidade para isso. Então era um ataque um pouco diferente. O Torres perdeu a posição porque não estava jogando bem dentro da Copa. Então o Davi Villa passa a ser esse jogador que tenta explorar as costas de defesa para uma enfiada de bola. Iniesta e Pedro, que são em tese os pontas, trabalham muito por dentro, então eles tentam aparecer nas costas dos volantes. E os volantes da Holanda eram jogadores muito marcadores, né? De Jong e Van Bommel nessa decisão. Então era um meio que tinha essa capacidade de ocupação, capacidade física para ganhar. Aliás, é uma final muito dura, né? Do ponto de vista de faltas, de número de cartões. A entrada do De Jong, então, eu vou chegar lá já já. Mas o ponto é, a Espanha começa o jogo trabalhando bem a bola e conseguindo ter paciência para ditar a partir de Busquets, Xabi Alonso, Xavi, tentando fazer essa bola chegar numa altura um pouquinho à frente para tentar ter essa movimentação de Pedro e Iniesta. Isso começa funcionando, a Espanha consegue avançar, tem algumas chances em bolas paradas, então o Sérgio Ramos cabeceando logo de cara exige a defesa do Stekelenburg, depois tem um cruzamento do Xabi Alonso na segunda trave para o Davi Villa bater na rede pelo lado de fora. A Espanha começa jogando bem. Aos poucos a Holanda consegue encaixar um pouco melhor a marcação. E de que forma, ou quais foram os destaques dessa forma de se defender para a Holanda? Muito interessante o papel dos laterais, né? Porque se a Holanda tinha, ou se a Espanha tinha Iniesta e Pedro saindo das pontas e trabalhando por dentro, eles eram aqueles jogadores que tentavam em espaços reduzidos ter agilidade para oferecer opção de passe ali para Xabi Alonso, que armavam o jogo um pouquinho de trás. O lado do campo, e no início do jogo é o Sérgio Ramos quem começa a se projetar por ali, da mesma forma o Capdevila pelo outro lado, mas era um lado mais perigoso pela presença do Robben, que viraria mais tarde um personagem importante. Mas o Sérgio Ramos se projetando passa a exigir do Kuyt um comportamento defensivo que era característico dele, mas de muitas vezes fechar quase como um lateral pela esquerda, porque o Van Bronckhorst não estava por ali. E aí entra esse aspecto importante da Holanda conseguindo se acertar dentro de campo. O papel dos laterais não era necessariamente o da proteção pelos lados da linha de defesa. Era também o de acompanhamento e fechar e às vezes fazer perseguições mais longas por dentro. O Van Bronckhorst faz algumas marcações, alguns deslocamentos, algumas perseguições bem longas. Ele vai, por exemplo, desarmar na lateral direita em alguns momentos o Pedro ou o Iniesta, se eles tivessem trocado de lado, né, já que eles invertiam com frequência, já que os dois buscavam o centro, os dois muitas vezes se cruzavam ali, cada um ia para o outro lado e eles se invertiam. Mas Van der Wiel de um lado e do outro lado o Van Bronckhorst, eles marcavam meio que à frente dos zagueiros. Por quê? Porque a Espanha tentava congestionar muita gente por dentro. Então, os meias abertos da Holanda marcavam as eventuais subidas dos laterais, que não eram laterais que atuavam espetados, nem Capdevila nem Sérgio Ramos, mas que iam à frente e produziam assim. Só que como não eram pontas agudos ali, espetados, eram pontas articuladores, porque o Pedro teve esse papel também, então os laterais da Holanda passam a marcar quase como volantes. Então é muito frequente no jogo ver o Van der Wiel por dentro, ou ver principalmente o Van Bronckhorst, que tem muitas intervenções importantes defensivamente. Ele sairia já na prorrogação, mas fez uma partida bem boa defensivamente, evitando muitos dos ataques. Isso só vai mudar no segundo tempo com a mudança na substituição da Espanha. Então a Holanda consegue reduzir esse volume ou essa facilidade a partir dessa marcação. Então os zagueiros ficam muitas vezes com o Davi Villa, que tentava fazer esse movimento de romper a linha de defesa, e por dentro Iniesta e Pedro, que começam participando bem, eles acabam vendo os espaços reduzidos, porque não eram só Van Bommel e De Jong, eram também os laterais marcando por dentro e preenchendo essa faixa do campo. E assim a Holanda vai equilibrando o jogo. Mas não que tenha conseguido incomodar. O primeiro tempo é da Espanha, só que à medida em que o tempo vai passando, a Holanda começa a sofrer cada vez menos defensivamente e não chegou a criar no ataque. Para valer, a Holanda criou uma chance no ataque e foi no último lance, quando o Robben consegue uma finalização de fora da área e o Casillas faz
faz a defesa no canto. Porque fora isso, a única chance da Holanda tinha sido numa reposição de bola, que era para dar a bola por fair play para a Espanha, a bola sai muito alta, quica, quase encobre o Cacilhas e quase vai na direção do gol. Então tinha sido um chute sem querer a chance da Holanda no primeiro tempo. Então é um primeiro tempo controlado pela Espanha, mas que só teve superioridade na primeira metade. Ali depois da metade do primeiro tempo a Holanda consegue marcar melhor. E é importante lembrar o lance do De Jong. O De Jong dá aquela voadora no Xabi Alonso, era um lance para cartão vermelho direto, indiscutivelmente. Isso foi ali um pouquinho depois da metade do primeiro tempo, poderia condicionar tudo, acaba não sendo expulso, Howard Webb dá só cartão amarelo e o jogo prossegue. No segundo tempo, a Holanda consegue ser mais perigosa. Não é que ela tenha sido o time que tomou a iniciativa, nem era muito esse perfil do time do Bert van Marwijk, que era um time muito mais de espera e aceleração, porque tinha um time muito capaz de fazer isso, né? O Sneijder como um jogador que não participava tanto o tempo inteiro, então é interessante porque o Sneijder sai da Copa como o grande jogador da Holanda e ele é muito decisivo, mas longe de ter sido o cara que ditava o ritmo ou que controlava os jogos, mas no momento em que ele precisava acelerar, o passe dele poderia encontrar o Robben entrando por um lado, o Kuyt entrando pelo outro, o Van Persie na frente, uma bola parada. Então a participação do Sneijder em lances agudos ela é muito relevante, embora não fosse aquele cara que toma conta do jogo. E na final, ele não faz uma boa partida do ponto de vista de ser uma peça muito ativa no jogo. Mesmo assim, ele dá alguns passes que poderiam ter virado assistências, principalmente para os contra-ataques que o Robben começa a esboçar. Então, se no primeiro tempo o Robben já era quem tentava oferecer nas arrancadas alguma alternativa para uma Holanda que quase não saía do campo de defesa, no segundo tempo a Holanda consegue encaixar mais vezes os contra-ataques. E aí a Espanha aos poucos vai vendo essas opções, esse controle do meio-campo surtir cada vez menos efeito. Então é uma Espanha cada vez progredindo menos. Não cria muita coisa, não ameaça tanto o Stekelenburg e a perda de bola no meio-campo pode significar um contra-ataque perigoso e assim o Robben castiga, entre aspas, né? Porque poderia ter castigado para valer fazendo gol. Mas o fato do Robben ter participado o tempo inteiro, o Robben foi incansável como a única válvula de escape da Holanda. Então a Holanda esteve viva no jogo pela presença do Robben. Acelerando no setor do Capdeville, em alguns momentos é interessante como a Holanda invertia também, então a Holanda tinha em alguns momentos o Van Persie fechando a marcação como meio aberto, ou o Sneijder abrindo, para tentar dar aos jogadores de velocidade um pouco mais de liberdade, já que essa era a saída da Espanha. Então o Kuyt poderia ser uma a fazer isso, mas tem uma partida apagada. O Van Persie não consegue ser esse jogador, o Sneijder participa pouco, o Robben participa o tempo inteiro, e é o tempo inteiro incômodo. Então a Holanda passa a incomodar de duas formas diferentes. Bolas para a área, ou seja, cruzamentos mesmo, bola parada, tentando preencher a área com mais jogadores de força física para ganhar a disputa pelo alto, ou a partir da velocidade do Robben. Então com bola rolando era o Robben. Fosse para um passe mais agudo, fosse numa arrancada por conta própria, fosse para uma segunda bola de um lançamento longo, e o Robben chega a ter a grande chance, que é naquela bola do Sneijder para ele, que era um momento logo depois do Piquet ter sofrido uma pancada na cabeça, então ele ainda tá meio que se recuperando, ele dá um bote errado e o Robben sai de frente pro Cacilhas, o Cacilhas faz a defesa com o pé direito e evita o que poderia ter sido o gol do título mundial da Holanda, o gol que possivelmente consagraria o Robben como um dos grandes jogadores da história do futebol holandês que ele é, né? A carreira dele, inclusive, eu acho que é muito maior do que às vezes a gente dá a dimensão, como pela seleção e por clube também. O Robben teve uma carreira brilhante e foi ofuscado também por uma geração em que Messi e Cristiano Ronaldo tomaram conta dos prêmios individuais. Ele é um desses vários jogadores ofuscados, assim como outros do outro lado, né? A Espanha teve também uma geração brilhante, mas que em termos de premiações individuais esteve ofuscada pela presença dos caras que tomam conta das premiações individuais nesse período histórico. Então, a Holanda tem um período do jogo em que encaixa contra-ataques, não são tantos, mas são jogadas suficientes para a Holanda estar melhor no jogo. A Espanha chega a responder, chega a ter o Iniesta principalmente participando por dentro para tentar buscar tabela com chave, tentar chegar à frente. E o jogo começa a mudar de novo com as substituições da Espanha. Então a entrada do Jesus Navas muda a forma da Espanha atacar, porque ele entra na vaga do Pedro, que já não estava conseguindo trabalhar muito por dentro, até pelo que eu falei da boa marcação do Van Bronckhorst no setor, saindo da lateral para marcar por dentro. A entrada do Jesus Navas muda essa dinâmica, porque agora a Espanha passa a ter um ponta mesmo, um jogador mais agudo em direção à linha de fundo, para buscar velocidade, tentar romper a linha de defesa levando essa bola para o fundo. E uma outra substituição que acontece depois, que é igualmente importante,
é a entrada do Fábregas. O Fábregas entra na vaga do Xabi Alonso, embora o Xabi Alonso fosse um dos jogadores mais importantes e regulares dessa seleção, mas aí já é um outro período do jogo, porque se a gente pega o finalzinho do tempo normal e aí a prorrogação já tem uma mudança grande, por isso eu falei dos trechos do jogo, né? Primeira parte do primeiro tempo, vantagem da Espanha. Segunda parte do primeiro tempo, jogo equilibrado com a Holanda já marcando bem. E a primeira parte do segundo tempo, a Holanda sendo perigosa em contra-ataques, tendo chances para ganhar o jogo. Depois um jogo mais equilibrado. E na prorrogação, uma vantagem gigante da Espanha. E essa vantagem vem a partir das substituições também. Então eu falei do Jesus Navas entrando para abrir o campo pela direita, e um outro ponto importante, a entrada do Fábregas. Porque agora, num primeiro momento, ainda antes da expulsão do Heitinga, mas isso faz com que o Van Bronckhorst tenha que voltar a marcar como um lateral e não preenchendo o centro. A Holanda já aos poucos, né, o cansaço ia batendo também, já tinha muita gente amarelada em campo, mas a entrada do Fábregas permite que agora a Espanha consiga. Ela abriu o campo, tirou um lateral dessa função de marcar por dentro. Agora o lateral esquerdo da Holanda passa a marcar aberto, porque o Jesus Navas ataca o fundo. Então é um jogador a menos por ali, na marcação. E a Espanha ganha um jogador infiltrando, se projetando, que é o Fábregas. Então o Fábregas entra e a composição do meio-campo da Espanha passa a ter Busquets, aí Fábregas e o Xavi quase que alinhados e o Iniesta à frente. Então vira quase que um losango, mas Iniesta, Xavi e Fábregas se alternando, se movimentando, rodando no setor dos volantes. E aí a Espanha começa a criar chances e a quebrar a marcação da Holanda com muita facilidade na prorrogação. O primeiro tempo da prorrogação é uma facilidade enorme para a Espanha criar chances no campo de ataque, conseguir quebrar a marcação da Holanda. A Holanda vai se perdendo aos poucos nessa questão de marcação, nessa questão defensiva. Até entra o Van der Vaart para tentar fazer a Holanda ter qualidade de passe e fôlego novo no centro do campo, mas aí vem a expulsão do Heitinga também, e isso faz com que o Van Bommel recue para jogar como um zagueiro, de uma forma providencial por ali. O Braithwaite entra também para jogar na lateral esquerda na vaga do Van Bronckhorst. Então nessa altura, Sneijder e Van der Vaart passam a jogar como os volantes. Então não são nem jogadores com essa capacidade física também. E a Holanda mais do que nunca depende do Robben tentar escapar, só que também ele vai ficando cansado, né? Então o momento em que o Robben castiga ou cria ou incomoda é o segundo tempo, no tempo normal. Na prorrogação, já é um jogo muito da Espanha. E a Espanha chega a ter chances, poderia no primeiro tempo da prorrogação ter feito o gol sairia no segundo tempo, curiosamente até depois de um lance em que a Holanda se lança ao ataque, então ela pega no contra-ataque com um jogador a menos no segundo tempo da prorrogação. E aí é um lance em que o Fábregas passa pro Iniesta finalizar, pro gol histórico, o gol do título, mas uma jogada que começa também com o Jesus Navas no campo de defesa, né? Passa por bastante gente até chegar à finalização. Mas a prorrogação como um todo é um período de amplo domínio da Espanha, e muito a partir das substituições mudando um pouco essa dinâmica, né? Tendo velocidade pelo lado do campo, abrindo o campo, o que permitiu que a marcação da Holanda já não encaixasse com tanta facilidade, e depois essa dinâmica da movimentação por parte dos três meio-campistas, quebrando com muita facilidade uma marcação que até então estava funcionando. No todo, a Espanha foi superior e o título acaba coroando um belo time que não jogou bem a Copa inteira, longe disso, e que não teve vida fácil em nenhum jogo, isso é bom lembrar. Então é sim uma Espanha que merece muito a recompensa do título, mas longe de ter sido uma Copa brilhante. É um time, ou foi um time, com momentos brilhantes, muito no ciclo como um todo, pela sua capacidade e a identidade de jogo, pela qualidade técnica também, a capacidade de dominar jogos, mas na Copa do Mundo encontrou muita dificuldade na maior parte do tempo. E isso ficou muito claro também no mata-mata, com toda a dificuldade que teve. Então talvez aí dê para falar na Espanha, fazendo um bom jogo contra a Alemanha na maior parte do tempo e fazendo um bom jogo contra a Holanda em partes do jogo. Contra o Paraguai foi disparado o jogo que mais sofreu dentro desse mata-mata, e contra Portugal também foi um jogo polêmico, com decisão importante de arbitragem e um jogo difícil também. Mas a Espanha foi campeã do mundo e depois ainda seria campeã da Euro mais uma vez, aí assunto para outro vídeo também. Conto com os comentários, com a inscrição, com a curtida, um abraço e até a próxima.